Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos estudando a lição de número 12, de 21 de março de 2021, que tem por título A Urgência do Discipulado. É uma lição muito atualizada. Para adiantar aqueles irmãos que, porventura, não têm a revista da Escola Dominical e querem nos acompanhar no texto, o texto da lição encontra-se em Mateus, olha bem, Mateus, capítulo 28 e versículo 16. É o último capítulo de Mateus. Aí depois, de 16 ao 20, nós vamos para o livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Então, o convido está conosco aqui o pastor e professor Isidro. Ele vai dar início com a oração e, em seguida, nós vamos prosseguir ministrando a palavra. Muito bem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Prazer, mais uma vez, estar com os irmãos. Vamos orar. Querido Deus, pedimos a Tua bênção sobre a ministração desta aula, Deus querido. Usa o tema, o assunto para edificar, consolar, nos orientar no que podemos fazer para melhorar, enfim, a Tua obra e proclamar o Teu reino na terra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de darmos início à leitura do texto e do textual, verdade e prática, eu quero informar os nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo que nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente o pastor Orcival Pereira Xavier, presidente desse grande campo. Bom, feito isso, o pastor Isidro vai ler o textuário, eu vou ler a verdade prática e nós vamos dar já prosseguimento ao trabalho. Muito bem. Queridas irmãs e irmãos, o textuário se encontra em Mateus 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Muito bem. Leitura em classe, a começar por Mateus, capítulo 28, verso 16, diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora nós vamos para Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Diz assim o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, o conteúdo da lição de hoje são 3. O primeiro tópico diz o que é discipulado. Segundo tópico, o triplé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento sadio. Vamos agora para o objetivo geral. O objetivo geral tem o seguinte pensamento: visa esclarecer a urgência do discipulado. Socilos, é com o senhor objetivos específicos. Bom, os objetivos específicos são os seguintes: conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão, serviço.
E, por último, o terceiro item específico diz mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Muito bem. Como nós vimos, né, o tema de hoje fala do discipulado. E, mais uma vez, eu convido o professor Silas para ler a introdução para nós, por bondade. Então, vamos lá, meus irmãos. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Muito bem, professor Silas. Sobre a introdução, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Então, na verdade, a igreja tem que ter um bom discipulado. Com certeza. Um bom discipulado mesmo. Quando fala assim, para o bem ou para o mal, um bom discipulado. Se uma igreja é sólida, com cristãos de caráter maduros, a igreja vai desenvolver um ótimo discipulado. A relação mestre-discipulado, né, é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Muito bem. Baseado na Escritura. Eu queria apenas agregar o que o professor Silas falou, meus irmãos, que é interessante que nós entendamos que a existência da igreja local decorre essencialmente de duas atividades. Primeiro, como já disse o Silas, como nós vimos, na aula passada, evangelização. E, obviamente, como disse o Silas, né, discipulado. Em outras palavras, são esses dois pontos essenciais para o crescimento de uma igreja, né, Silas? Perfeitamente. Muito bem. E aí, a pergunta, Silas, que não quer se calar é: o que é o discipulado? Eu vou ler a introdução aqui, Silas. O termo discipulado, como está aí no slide, vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Então, discípulo, o que significa? Aprendiz, aluno e seguidor. Muito bem. 1.1, né, vai destrinchar melhor o significado, o sentido de discípulo, né? 1.1, o discípulo. Eu vou ler aqui, Ciro, depois você faz seus comentários. Diz assim, aí no slide, né? O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Temos inúmeras referências, como está aí no slide, né? Mateus 5:1, João 2:12, aonde os discípulos, né, eram aqueles que seguiam a Jesus. Disso segue o discipulado, né? Discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Então, o que é o discipulado? O discipulado é o ensino, é o treinamento para quem deseja ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico, como está bem claro aí no slide, nós colocamos de vermelho. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de quê? De instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Aí, fechando o tópico 1, nós destacamos de azul aí na tela, minhas irmãs e meus irmãos, onde diz que o ministério do ensino na igreja, né, ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Lá em Romanos 12:7, lá está bem claro. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Roma, olha, se o seu dom, se você deseja ensinar, dedique-se ao ensino. Silas, suas considerações. Na realidade, perdão, quem é discípulo está na condição de aprendiz, não é isso? É verdade. Jesus, no caso, escolheu os seus discípulos. Muito bem. Né? Os seus discípulos, né? E ensinava, era uma nova doutrina, vamos dizer assim, uma nova matéria, né? Que eles estavam bem por fora disso. E um novo conhecimento. A igreja, uma vez adquirindo esse conhecimento, ela tem que desenvolver o discipulado, aqueles novos convertidos, não é verdade? Isso. De ensinar os novos convertidos, para que eles cresçam espiritualmente e tenham conhecimento da sã doutrina bíblica e o amadurecimento na fé. Ele vai ser um crente maduro. Muito e aí, bom, como diz o texto aqui no início,
Uma igreja bem discipulada é uma igreja bem formada. Bem formado. Não é verdade? Isso mesmo, Silas. Dela Muito vai bem. sair pastores, vai Com sair certeza. grandes... Eu e homens de você Deus. somos fruto do discipulado. Não é verdade? Somos discipulados. certeza. Aluno da escola dominical, desde mutando, lendo a Bíblia, somos discipulados, graças a Deus. Muito bem, eu queria trazer algumas observações, vi mesmo para esse ponto, observe. Então, o que é o discipulado? Aí, em rápidas palavras, já vimos, né, mas poderíamos resumir dizendo que é o trabalho discipulado, é o trabalho cristão efetuado pelos membros da igreja a fim de fazer dos novos crentes, seja criança, jovens e adultos, autênticos cristãos, cujas vidas se assemelham em palavras e em obras ao ideal apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Isto é discipulado. E um detalhe, o discípulo não é um mero aprendiz, né? Mas alguém que segue as pisadas de seu mestre, né? E possui íntimo relacionamento com ele. Então, quando se trata aqui de discípulos de Cristo, né? Ser discipulado na igreja, está se buscando dizer o seguinte, que é alguém que está sendo trabalhado, ensinado, instruído, orientado para seguir as pisadas do mestre por excelência. Que mestre é esse? Jesus de Nazaré, né, Silas? É verdade, tanto é que Jesus escolheu seus discípulos que o seguiam, né? É verdade. E posteriormente eles foram... Muito bem. Então, Silas, pais da igreja. estamos no tópico 1, minhas irmãs, que tem como tema o que é o discipulado. Vimos 1.1, não é? A definição de discípulo, que é aquele que se dispõe a aprender sobre o ensinamento de Jesus. Vimos o que é discipulado, que é o treinamento, que é o ensino daqueles novos cristãos. Agora vejamos, não é? 1.2, que tem a ver com a grande comissão. Por que isso, Sila? Porque a ordem de discipular, a ordem para ensinar, para instruir os novos crentes, está também paralela, né, à ordem de evangelizar. Primeiro, ir de evangelizar e depois fazer discípulos. Né? Muito bem, você pode ler aí 1.2, por favor? 1.2 diz assim, a grande comissão, que está em Mateus 28, Isso. 18 a 20, né? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Muito bem. O verbo ensinar, em ensinar todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é da Nova Atualizada, né? Isso. É mateteo, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é um mandamento divino para edificação e crescimento espiritual. Silas, vamos dar uma paradinha aqui, Silas. Vamos isso. sim, pastor. Observe bem claro, no slide está grifado, né? O discipulado, vou repetir aqui, Silas, não é o quê? Opção. Eu não vou nem... Não. É o quê? É um mandamento, é ordem. Assim como no Ide de Jesus diz, Jesus deu ordem, ide pregar o evangelho, sim. No mesmo mandamento tem também ensinar e fazer discípulos. Então, é concomitante. Sim. E havia um detalhe, Cida, tem muitas igrejas que valorizam um em detrimento do outro, ou vice-versa. Aqui está dizendo que tem que ser a coisa concomitante. Evangeliza-se, ensina-se a quem foi evangelizado, quem foi evangelizado e ensinado se torna um pregador, e é uma coisa rotativa. Mas, Silas, continue. É como você plantar, pastor, uma muda, uma planta, e deixar ela à vontade lá. Não, ela vai regrando, vai crescer. Isso. Então, a pessoa se converteu a Jesus, ele vai tomar conhecimento daquela nova doutrina, daquele novo ensinamento. E vai reproduzir. Ele vai reproduzir, o discipulado. Ele vai seguir, ele está sendo um aprendiz e, ao mesmo tempo, está sendo discipulado para seguir aquela... Aí no slide nós paramos, aí já está de vermelho, vamos, né? Então. Está de vermelho. Aliás, nós colocamos de azul no slide aí, por favor, slide. Então, bem, o discipulado não é opção, como eu falou. Isso. É um mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Muito bem. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, olha só, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Apóstolo mostra... O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Muito bem. Então, vemos dizer que o livro de Atos dos Apóstolos descreve de forma paulatina,
bastante assim, digamos assim, colocada passo a passo, como foi cumprido a ordem de Jesus. Sila, em observação sobre esse ponto aí? Pastor, temos aqui uma ordem direta de Jesus. Isso. É um imperativo, ide, né? Quando ele fala, me dá todo o poder, quer dizer, ele ia garantir. E detalhe, dentro desse ide aí está o evangelizai, o ensinai, o fazer discípulo, né, Silas? Então, com grande autoridade, com poder, né? Ele dirige aos seus discípulos, ide e ensinai. Ditava aqui um mandamento para a igreja. Isso. Não é uma opção. É opção. Então, a igreja que quer crescer, pastor, né? A igreja que quer crescer, ela evangelizou, pronto. Agora, aqueles novos convertidos, ele vai ser discipulado para integrar a igreja e, posteriormente, passar para o outro. Os discípulos de Jesus, quando Jesus subiu, eles não aplicaram essa nova doutrina, reproduziu. Isso é o essencial. Eu queria fazer uma observação ainda, dentro desse 1.2, né, que é a grande comissão. Então, ficamos bem claros, meus irmãos, que dentro do id de Jesus, da ordem imperativa, o id está incluso o quê? A evangelização, né, ensinar, fazer novos discípulos, enfim, tudo faz parte da ordem de Jesus. E os discípulos cumpriram na íntegra isso lá em Atos. Em Atos 1:8, Jesus disse, não vos compete saber as estações, ide, né, mas vocês receberão virtude do Espírito Santo, serem testemunha. E você vai ver que o livro de Atos descreve paulatinamente o progresso da evangelização, da conquista, do crescimento da igreja. Evangelização e discipulado. Um detalhe, Silas, eu quero fazer aqui um detalhe. O ministério de Jesus se baseava na trilogia, Silas. Sim. Conforme né, a grande comissão. Trilogia. Como assim? Era pregar, ensinar e curar. Então, o ministério de Jesus restringiu-se a 3 coisas. Pregar, ensinar e curar. E também, observe, minhas irmãs, meus irmãos, que a ordem de Jesus a seus discípulos é também, viu, Cira, de natureza crescente e dinâmica. Jesus diz, indo, lá de fora, ide, isto é, indo, ide quer dizer, pregai, fazendo, fazer discípulos, batizando. Então, é algo que crescente, dinâmico, pregando, ensinando, pregando, ensinando. E assim o corpo de Cristo, a igreja, vai crescendo, vai desenvolvendo. É como eu disse na introdução, que a existência da igreja local decorre essencialmente de 2 atividades que Jesus determinou: evangelização e discipulado. Muito bem. Só essa observação que você fez, assim, era uma evangelização completa. Com curas, né, com milagres, essas coisas. O evangelho completo. Evangelho completo. As boas novas. Isso, né? Como alguns ensinam hoje, que não, que cura. Não, hoje os dons espirituais, curas, etc., acompanham o evangelho. Muito bem, irmãs e irmãs, estamos no tópico 1, vimos aí o que é o discípulo, vimos que o discipulado, no ensinar, está dentro da ordem, está dentro da mesma ordem que manda pregar o evangelho. Agora vejamos 3, vamos falar da educação cristã. Da educação cristã, que para que haja bons mestres, bons professores, bons ensinadores, né, um bom discipulado, tem que haver pessoas preparadas, qualificadas para tal, né, Silas? Você pode, eu vou ler aqui, Silas. 1.3, a educação cristã. Vejam aí no slide, né? Aí nós colocamos de vermelho. A doutrina dos apóstolos, Atos 2:4-2, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. Lá em João 14:26, Jesus diz que o Espírito Santo, quando viesse, os faria lembrar. Continuando. Aí no slide, né? O currículo de qualquer um. Aí vem um detalhe que foi colocado, né? Dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, a pessoa de Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Trindade. Sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte, a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Aqui é o teor, digamos assim,
do conteúdo da educação cristã. Então, vou repetir. Na educação cristã ou no discipulado, tem que se falar, tem que se estudar, rapidinho, tá? Pode deixar o slide. Tem que se falar sobre o quê? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, o pecado, a expiação, a salvação, sobre a morte, a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda, né? E sobre a igreja como um todo. Fechando aí de azul, nós colocamos de azul, marcamos, Jesus falou e ensinou teologia prática, não é? A ética, isto é, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia, né? Portanto, o ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, EBD, enfim, N formas, desde que leve a pessoa, né, Silas, a crescer na graça e no conhecimento, e não ficar besta, porque tem as pessoas que estudam para ser, né, para mostrar. Aqui não é nesse ponto. O ensino aqui, teológico e etc., visa preparar a pessoa para melhor servir no reino de Deus. Silas, é com você. Pastor, na verdade, a educação cristã, que o irmão falou isso aí, pura verdade. No exercício do seu ministério terreno, Jesus, além de mostrar para o que veio, né, que é o objetivo principal da sua missão, era resgatar o ser humano, né, reconciliar com Deus. Ele escolheu os seus discípulos, né? E os ensinou por palavras e ações, que o irmão acentuou bastante. Palavras e ações, né? Passou para os seus discípulos o conhecimento, o plano geral da salvação. O irmão falou o pecado, essas coisas todas aí, né? Perdão, etc. Depois os enviou. Olha só. E já na igreja estabelecida, no Pentecoste, passou a revelar, através do Espírito Santo, né, pastor, as doutrinas das Escrituras, que usou o apóstolo Paulo para enfatizar bem a doutrina. Muito bem. Que, lá em cima, falou, quando ele falou assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quer dizer, ele guardou todas as coisas para, posteriormente, através do Espírito Santo, revelar aquilo que eles aprenderam, relembrar e doutrinar a igreja. Até hoje nós seguimos as doutrinas dos apóstolos. Fala muito bem sobre o livro. Ciro, uma observação, minhas irmãs e meus irmãos. Olha, os discípulos ficaram 3 anos, mais ou menos, sendo treinados por Jesus. Olha só. Foi o maior treinamento na história. Jesus pegou 12 alunos, 12 encrencas, digamos assim. Né? Deus trabalhou-os, né? Deus burilou-os, Deus capacitou-os. Quando eu falo, e Jesus deu a eles o quê? Ferramentas, instrumento, fez eles ir para o campo de treinamento, enviando-os. E, quando Jesus voltou para o céu, deixou a eles a incumbência de dar continuidade ao ministério de pregação e de ensino da palavra. E o que eu quero dizer com isso mesmo? Eu quero dizer o seguinte, que o ministério do ensino ocupa espaço relevante, que é importante, no cristianismo, né? E como já vimos, lá em Romanos 12, 7, Paulo diz que o que ensina deve dedicar ao ensino. Então aqui, Sila, é importante que quem deseja discipular, né, quem deseja ensinar, quem deseja realmente ajudar os novos convertidos no crescimento e desenvolvimento espiritual, precisa aprender primeiro. Claro. Precisa estudar, precisa fazer curso, não é? Precisa conhecer a palavra de Deus. Porque como é que a pessoa vai ensinar algo sobre Deus se não conhece sobre Deus? Não é? Então é importante. Eu quero fazer a observação seguinte, na educação cristã, através do discipulado, a igreja tem por objetivo fazer o quê? Fazer de cada crente um fiel seguidor de Jesus. Aí vem o detalhe. Os cursos teológicos são importantes e necessários na formação de professores, discipuladores, de mestres, de pessoas que busquem, de fato, ser úteis na área do ensino. Porém, é importante que nós enfatizemos, em termos de discipulado, de escola que visa discipular, nada substitui a escola bíblica dominical, Silas. A EBD, a escola bíblica dominical, minhas irmãs, meus irmãos, é inigualável, pois ela não termina nunca. Na escola dominical, ela permite o quê? Que a pessoa, a qualquer momento, entre, se matricule. Então, é a maior escola de discipulado. É a escola bíblica dominical. Então, alguém se converte na evangelização, é importante que esse alguém já seja encaminhado à escola bíblica dominical, porque na EBD tem escola para novos convertidos. E toda classe de aluno, toda classe, né? Toda classe. Então, a escola bíblica dominical, eu quero deixar bem claro aqui, é a maior agência de discipulado da igreja. Verdade. Né?
ok? Ensina só a Bíblia. Só a lê Bíblia, né? Bíblia E detalhe, né? Ela busca ensinar aqueles pontos, todos aqueles pontos que eu falei, Deus, Jesus, o Espírito Santo, tudo de forma organizada. A nossa EBD, por exemplo, ela segue estritamente a nossa teologia. Então, eu quero aqui deixar bem claro que é importante termos os seminários teológicos, as faculdades, os institutos. Para os institutos não são, entre aspas, um instrumento de discipular. São um instrumento de preparar mestres, professores, educadores para, na EBD, né, fazer a diferença. Silas, alguma observação sobre esse ponto? Você pode fazer a síntese do tópico, por favor? A síntese do tópico já está bem explicitado esse ponto aí, pastor. O tópico, o síntese diz o seguinte: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Ciro, me lembrei. Desde então, né? Desde a época do discípulo, né, pastor? Quero fazer uma observação, minhas irmãs, é muito importante, vamos ter muito cuidado, que quando se fala de ser professor de escola dominical, ensinar, discipular, não é falar do que acha, nem do que pensa, não. Ah, mas eu aprendi assim com meus pais, com os pais. Não, você vai ensinar o que a Bíblia diz. Se o pastor A, B ou C, se falou, se está na Bíblia, se tem base bíblica, tudo bem. Mas se não tem base bíblica, deixa para lá. Então, o verdadeiro mestre, discipulador, é aquele que ministra a palavra de Deus com equilíbrio e sensatez. Silas, queridas irmãs e irmãs, vamos ter muito cuidado. Observe que lá em Mateus 23,15, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha só o que Jesus diz: pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito aqui quer dizer discípulo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus está advertindo? Cuidado. Quem se dispõe a ensinar, a pregar, a ministrar, a discipular, tem que ensinar a palavra de Deus. Não ensinar o que você acha, o que você pensa, os seus valores pessoais. Ensina a Bíblia. E assim fazendo, todos crescerão. Silas. 2. Até porque a Bíblia não é de particular interpretação, né, pastor? É o que faz a observação, porque, infelizmente, tem pessoas, até na escola dominical, quer passar a sua axiologia, o que acha, o que pensa. Não é o que você acha, meu irmão. É o que Deus quer que as pessoas saibam, né? 2. O triplé do discipulado. Qual é o triplé? Palavra, comunhão e serviço. Introdução do tópico 2 diz: essa trilogia, está aí no slide, palavra, comunhão e serviço, nós grifamos aí, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou, olha o detalhe, a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. 2.1, vejamos o primeiro tripé, a palavra. Silas, é com você. Vamos lá. A igreja já nasceu, a igreja lá do Pentecostes já nasceu impactada pela palavra, né? 2.1. Vamos lá, seguinte. A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Graças a Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que coisa linda, hein? Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Só um pouquinho, Silas. Pode deixar o slide. Aí no slide, aí está bem claro que os primeiros discípulos perseveraram no que? Na doutrina, isto é, nos ensinos dos apóstolos. Que ensinos eram esses? Aquilo que Jesus passou para eles. Isso. Né? Nada mais. Né? Não tinha nada de que eu acho, que eu penso, não. Era o que Jesus disse, olha, ensine desse jeito, assim, assado. Continue, Silas, por favor. Aí eu vou lá de novo para Mateus 28, 20, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus falou que eu mandei para você. Mandei. Então ele está replicando, está passando. Isso, muito bem, Ciro. Vamos continuar. Vamos para frente aqui, então. Então paramos aqui. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras. Observe, a Escritura é a base. Irmãs, irmãos. Primária. O slide está de azul aí, está bem claro aí, ó. Observe. Coloquei a cor do céu porque é a palavra de Deus, viu? Quando tu fala assim. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras, primeiramente, né? Isso. Quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam revelação, olha só, diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do Pentecoste.
do Espírito Santo. Vamos parar um pouquinho, Silas? Vamos parar. Então, quer dizer que o ensino baseava nas Escrituras, isso, naquilo, né? Essas Escrituras aqui, Silas, de acordo com o estudioso, tem a ver com os ensinos do Antigo Testamento e aquilo que Jesus passou para eles. Olha, Mas não só ficava aí, também nas experiências que eles tiveram ao lado do mestre, do aprendizado. Aqui está falando da teoria, conhecimento teórico e do conhecimento prático, ao lado de quem? Do mestre dos mestres. Então, nada mais do que ouvir essas pessoas que andaram com Jesus. Isso, né? muito bem, apóstolos, Senhor. né? Então, vamos lá, então. Ministério terreno do Pentecostes, do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. Isso. No entanto, eles ainda nos ensinam, pela palavra de Deus, a Bíblia. Muito bem. Bíblia. Silas, alguma observação a fazer, Silas? Pastor, na realidade, sobre essa, a Escritura, a palavra de Deus, é a única verdade, né? É a única fonte de verdade. Portanto, é a única autoridade que a igreja, no que se refere à educação cristã, se baseia. É bem verdade que Jesus aqui já está nessa palavra, que ele é o verbo, ele é a palavra. O verbo né? se fez O próprio carne. Jesus é a palavra. Né? Então, refere à educação cristã que a igreja deve usar para um ensino genuíno, um discipulado genuíno. É a revelação de Deus ensinada pelo próprio Jesus, olha só. Muito bem. Na igreja primitiva, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, obviamente, né, pastor? Certo. Formavam doutrinas e deram, né, irmão? Deram prosseguimento aos nossos irmãos de então. E até hoje vem evoluindo, né, pastor? Muito bem. Isso aí Silas, muito olha, é interessante. Aqui nós temos que enfatizar mesmo, como. porque o manual por excelência para ensinar o novo cristão, ou novo crente, ou aquele que aceitou a Jesus como Salvador, é a Bíblia. A Bíblia tem tudo que Deus quis dizer para a humanidade. Certo. Agora, para que eu e você, para que nós ensinemos de forma equilibrada, coerente, a palavra de Deus, nós precisamos ser humildes bastante, estudar, conhecer. Sim. Assim como os discípulos tiveram que ficar 3 anos e poucos meses vendo, ouvindo, aprendendo, treinando, participando intensivamente do ministério de Jesus e, obviamente, adquirindo diversas experiências e depois reproduziram isso conforme o livro de Atos, nós não podemos ser diferentes. Aí, Silas, eu vejo pessoas que querem ensinar, mas não querem aprender. Pessoas que querem, né, se colocar diante de uma classe para ensinar, para discipular, mas são pessoas que, infelizmente, não são humildes. Pensa que sabe tudo. Ei, minha irmã, meu irmão, ei, querido obreiro, não é porque você tem um curso teológico, você pode ter um pós-doutorado. A Bíblia é um livro inesgotável. A palavra de Deus é um oceano inesgotável. Então, quando nós nos colocamos diante de uma turma para ensinar, diante de novos crentes, nós temos que ser humildes, falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, e não o que nós achamos. Detalhe, Cida, aqui, ó. Nenhum livro, minhas irmãs e meus irmãos, na história da humanidade, influenciou tanto as nações como a Bíblia. Não existe. A Bíblia é o maior livro, é o maior best-seller. E isso, nos vários aspectos da vida humana, né? A Bíblia tem influenciado tremendamente nos relacionamentos, no lar, no trabalho, na sociedade, na igreja e até na forma de governo dos países, que eu diga, né, a América do Norte. Portanto, quando eu pastoreava, Silas, a gente tinha a equipe de evangelismo, né, e nós designávamos o seguinte: ó, vocês aqui do evangelismo, vamos comprar algumas Bíblias. E evangelizou, ganhou alguém para Jesus, primeira coisa que você tem que fazer, olha, aqui está a palavra de Deus, leia a Bíblia, venha para a igreja e traga a Bíblia. Então eu sugiro o seguinte: é importante que o novo convertido, né, é importante o novo convertido ser inteirado do valor da Bíblia e da necessidade de sua leitura diária. Por isso que é bom que a primeira coisa que uma igreja deve fazer quando alguém vem a Jesus é dar uma Bíblia. Foi assim comigo, Silas. Sim. Foi assim comigo. É a fonte, quando né, eu aceitei Jesus na igreja, nos anos 80, faz tempo para chuchu, né? A primeira coisa que me deram foi uma Bíblia. Eu comecei a ler Bíblia. Digo, ó, leia a Bíblia, venha para o ensino, para o discipulado. E assim foi. E a Bíblia, pastor, é o principal material didático. Isso. Não, e a fonte maior. Como? Então, maior. minha irmã, meu irmão, meu querido, tá? Aqui está bem claro. Professor da escola dominical, professor da EBD, por favor, né? Deixe suas experiências pessoais de lado, se atenha à Bíblia. Ah, pastor, eu não conheço, então vai ler, vai estudar. Ah, eu não tenho condições, então deixa para quem tem condições. Verdade. Né, meu irmão? Ora, o que é isso?
E quando um discípulo é mal discipulado, se torna aquilo que o Jesus disse para os fariseus, né? Que fica pior do que o próprio mestre. Então nós precisamos que os nossos discípulos, que os nossos alunos sigam as pisadas não do A ou do B, mas do mestre por excelência, Jesus. Pastor, um detalhe, o irmão falou sobre as pessoas que às vezes querem deturpar a palavra de Deus, porque acham que tem um bom curso teológico, é um doutor em divindade. Pode ser o que for. Coisa dessa natureza. Olha, os discípulos, pastor, eu vou até usar uma palavra aqui que eu não tinha usado ainda. Eles fizeram 3 anos de estágio, 3 anos de curso. Irmão, eu digo nem estágio. Eu falo foi tão intensivo aquele curso dele. Assim, aquilo ali foi um doutorado, irmão. Em prática. Jesus deu poder para eles. Vocês vão pregar, ressuscitar e curar, expulsar demônio. Tanto é que eles voltaram tão felizes, né? Porque cumpriram aquela tarefa. Isso. Jesus deu aquela de, vocês têm que alegar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas pastor, foi um belo curso. Agora, eu vou contraditar, pastor, a doutrina dos apóstolos, pastor. Isso. Porque eu tenho um curso tal, eu sou formado em doutor em divindade, agora eu vou destruir aqui. Na lição passada, nós vimos esse detalhe. Alguns teólogos, grandes teólogos, eu ia falar sobre isso. Alguns reformistas e tal, eles tentaram... Pensa que é dono da verdade. Gente, o evangelho, né, no princípio da igreja cristã, que levou a igreja a tornar-se o que tornou, era simples, claro, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vem para levar seu povo. Era simples. Não precisa inventar nada, não. Não precisa inventar, não. Tá bom? Então, quando você vai ensinar, meu irmão, você é professor de escola dominical, você vai discipular, seja simples, fala o que a Bíblia diz, com simplicidade. Podemos, Silas? Vamos lá para frente. 2.2. Além do tripé, do primeiro ponto, primeira parte do tripé, que é a palavra, tem o segundo, que é o quê? A comunhão. Eu vou ler aqui. O que é comunhão? É ter tudo em comum. No slide está aí de azul. E partilhar da mesma crença é comunhão. Para a grega, koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, nós grifamos aí, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo, está bem claro de vermelho, envolve o quê? Envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai. É uma comunhão horizontal e vertical, né? Ela envolve a comunhão com os irmãos e a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É bem ampla. Silas, observações. Pastor, na realidade, assim, como o irmão já falou, coinonia, quer dizer, compartilhar algo, né, mais profundo. Mas a comunhão no cristianismo, pastor, é mais do que brindar, de trocar brindes, presentes. Vamos fazer uma confraternização. Não é bem isso aí. Cumprimentar, etc. É mais profundo. Vem da alma, do coração, do sentimento de quem tem o amor de Deus. Olha só que coisa bonita. É também partilhar fisicamente, até no partir do pão, né? Muito bem. Em suma, vamos falar sobre isso. É ter unidade, a mesma esperança, contribuir para o crescimento do seu irmão, e levar as cargas um dos outros. A comunhão perfeita aí, pastor. E a igreja primitiva vivia isso na íntegra. Tinha isso aí, Silas, pastor. Tinha isso aí, a igreja primitiva. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 1 a 6, ele toca exatamente, ele destrincha que tipo de comunhão é essa que Deus quer que a igreja viva e tenha, né? Porque, irmãos, é esse tipo de comunhão que vai atrair as pessoas. Observe, Paulo diz, lá em Efésios 4, 1 a 6, diz Paulo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Aí vem, com toda humildade, mansidão, longanimidade, detalhe, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí Paulo diz, há um só corpo, um só Espírito, quando foste chamado, há uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todo, qual é sobre todos e por todos e em todos. É esse tipo de comunhão que, né, a igreja deve proporcionar e que na igreja primitiva existia.
E essa comunhão ela é trabalhada através do Espírito Santo. Silas, quando alguém se converte a Cristo, vem para a igreja e encontra um ambiente como esse, querido, não tem como retornar. Eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte: quando alguém, minha irmã, meu irmão, recebe a Cristo, escute, essa pessoa não é mais chamada de Senhor, José, Dona Maria, Dona Joana, não. Agora é chamada de irmã e irmão. É assim que nós os tratamos. Estamos dizendo para ele: você faz parte da nossa comunhão, da nossa família. Você faz parte do ambiente onde todos nós comungamos com o mesmo Senhor. Isso é comunhão. E está faltando nesse ano. É como se fosse um grupo familiar. É um grupo familiar, uma coisa bem unida, né? Então, a igreja, minhas irmãs e irmãos, progrediu. Nós vemos que na igreja primitiva ela progrediu mediante o quê? A comunhão. Né? Partir do pão, aquela coisa toda. Então, isso hoje em dia faz diferença. E, aqui para nós, quando você ganha uma alma para Jesus, aconteceu comigo, e quando eu aceitei Jesus, eu fui acolhido pela igreja, a igreja me deu apoio, era aquela... Rapaz, eu nunca esqueço isso, Silas. Isso ganhou, eu era um católico fervoroso, isso me ganhou, eu digo, nunca vi isso, nem na minha família, e estou até hoje, quero continuar e chegar até o céu. Silas, vamos continuar? Vamos para frente. Então, vamos lá, 2.3, nós vimos o quê? Nós estamos vendo o quê? O triplé, vimos primeiro qual é? A palavra. Segundo, a comunhão. Né? E o terceiro? A comunhão na igreja de Jerusalém. Isso, vamos continuar. Então, são 3 tripés, né? Palavra, comunhão e serviço. Então, já vimos a palavra, vimos a comunhão, né? Agora, definimos o que é comunhão. Agora, vamos continuar ainda, né? Exemplificando como em Jerusalém era essa comunhão. Você pode ler para nós aí? Então, era assim, a comunhão na igreja de Jerusalém. Isso. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, quer dizer, de união, né? União. Comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Isso. Coração, de respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala do mesmo afeto e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Deus. Que coisa bonita, né, aquilo que Paulo escreveu aos né? Ok. Nós estamos no 2.3, né? Você pode fazer os seus comentários aí? Pastor, se a igreja quer ter membros maduros, exerça, né, essa comunhão. Mas na realidade, a comunhão nós estamos falando da comunhão da mesma esperança, né, da comunhão de Jerusalém. Sei. Ela diz respeito à prática atual. Aquela igreja deu o maior exemplo. Se a gente ler logo no princípio de Atos dos Apóstolos, a gente percebe ali aquela dinâmica, partir do pão, da comunhão. Um levava as cargas um dos outros, né? Era uma igreja assim que é espelho para hoje, aquela igreja que tinha comunhão de Deus, né? Aqui fala de coração, da alma. Eles se entregavam, né, pastor? E levavam talvez as cargas um dos outros. Você vê que quando Pedro foi preso ali, a igreja estava em oração. Estava todo mundo ali orando no partir do pão, na comunhão, fazendo todas as coisas. Observa, Silas, que a igreja ali começou a surgir no livro de Atos, né? Muitos judeus se convertendo. Óbvio, de acordo com a tradição da época, quando alguém deixava a tradição judaica e aceitava uma nova realidade religiosa, espiritual, essa pessoa era banida. Essa pessoa era expulsa do seu convívio, era largada. Então a igreja, ela vinha como o quê? Como a grande acolhedora, não só no aspecto físico, mas no aspecto emocional e espiritual, né? E criou aquele vínculo. Né? É interessante, dentro desse ponto, eu fiz observação aqui, eu não posso deixar de falar, que é o seguinte, meus irmãos, observa, irmão, a forma de cuidado entre os irmãos na igreja primitiva, conforme está aí em Atos 2, 44 em diante, é chamada de poimênica. O que é poimênica? Poimênica é um termo em grego que quer dizer, que significa o cuidado pastoral. Né? Poimênica é o cuidado pastoral, com amor, com carinho. Cuidado esse que todos, né, ali faziam. Portanto, fazer que todos procurassem apoiar uns aos outros e procurar que
quem precisasse de ajuda, como disse o Silas. Com isso, todos os cristãos eram assistidos pastoralmente, não somente pelos apóstolos, mas por todos os irmãos, formando uma rede de apoio e cuidado. Portanto, a comunhão no Novo Testamento é o resultado do quê? Da salvação em Cristo e da ação do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Aqui eu quero outra observação, porque aqui não é comunismo, não. Não estamos falando de comunismo, não. Nós estamos falando de um ambiente de comunhão promovido por quem? Pela salvação em Cristo e pela pessoa do Espírito Santo habitando no meio do seu povo. Ok, irmão? Então aqui está bem claro, bem pacífico, né? Nós vemos em Atos 6, observe, que os próprios discípulos aderiram, os apóstolos foram que encabeçaram isso. Mas para dar continuidade, vejamos agora o tripé, que é o terceiro, que é o quarto, né? Que é o 2.4, que é o serviço. Palavra, comunhão e serviço. Então foram 3 tripés que fizeram a igreja crescer. Pregava a palavra, integrava os irmãos no ambiente da comunidade, uma comunhão, não é? Gostosa, comunhão com o pai, com o filho, comunhão uns com os outros, e também o quê? Exemplo. Mas tinha o fator também serviço. Cira, você pode ir para nós? Tanto é que eles elegeram aqueles diáconos para cuidar de outros serviços. É o próximo ponto agora. Outro serviço que era comunhão, cuidar, né? Eu vou ler aqui, 2.4, né? O tripé, fecha o tripé com o serviço. Todos os crentes, está no slide aí, todos os crentes tinham o mesmo propósito. Está aí no slide. A mesma esperança. Vamos para o slide? Vamos para o slide? Né? Serviço, então, vamos lá. Serviço, né? Olha, ó. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. Aí no slide, por favor, nós colocamos aí de azul. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Aí, né, o termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Continuando aí o 2.4, diz o seguinte: na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado, está no slide agora aí, ó, veja no slide aí vermelho, está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos. Observe, vou repetir, como está no slide aí, ó, está em vermelho. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí está o passo a passo. E é isso, nós grifamos aí no slide, que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Além do slide na tela, vamos deixar bem claro aqui, ó, que o que é o serviço aqui? Era algo que era feito com amor, com carinho, visando atender a necessidade uns dos outros. Silas, sua observação sobre o último ponto do tripé. Pastor, na realidade, os discípulos, esse serviço é como se fosse uma tarefa. Não era obrigatório, mas aquilo vinha da alma, como falou, da alma, do coração. Que a igreja, naquele momento, passava por dificuldades, né, pastor? A igreja, o irmão falou muito bem no início, anteriormente, agora, o judaísmo, né? Era tão difícil um judeu se converter ao cristianismo. Isso, quando se convertia, era praticamente banido. Então, ele tinha que ter aquele apoio. Carinho. Aquele apoio, carinho. De repente, ele saía de casa, ele tinha um ambiente até para se alimentar. Acolhido, né, irmão? Acolhido. Então, esse serviço que a igreja prestava, aí ele se reporta também ao Antigo Testamento, sacerdócio, etc., que é um serviço completo, né? Então, a igreja prestava esse serviço de todas as maneiras. Todas as maneiras. Uma festa, na comunhão do povo, muito até bem. Na alimentação, além do discipulado. É interessante, né? Então, fechando esse ponto aqui, ó, resumindo, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. É isso, minhas irmãs e meus irmãos, que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Observe que a igreja primitiva não apenas pregava o evangelho, mas também atendia aqueles que necessitavam de socorro físico e material. Quer ver exemplo? Atos, capítulo 6, verso 1 ao 4. Eu vou ler aqui, ó. Que diz o capítulo 6 de Atos, verso 1 ao 4. O versículo diz: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas, discípulos aqui, quer dizer, aqueles que estavam se convertendo, aceitando Jesus, contra os hebreus. Aí, então os 12, versículo 2, convocaram a comunidade, observe que lá tinha uma democracia, viu? Dos discípulos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Aí o versículo 3 diz, mas, irmãos, escolhei entre vós, homens de boa reputação, né, para que fique carregado do serviço. Que serviço, né? É recolher, servir à mesa, atender a necessidade dos mais pobres, mais necessitados. Enfim, aqui está um exemplo para nós. Eu fico pensando, Cira, se nós, a igreja do século XXI, hoje, a igreja de hoje, seguisse pelo menos 80% o modelo, o exemplo da igreja primitiva, o evangelho hoje talvez seria bem mais bem quisto do que é, né? Verdade. Ok, Silas? Silas, faça síntese do top, por favor, Silas. Agora, é bem verdade, pastor, que na realidade, infelizmente hoje, cada um quer... É uma ganância muito grande. Ganância. Que não se importa com o seu semelhante, tá, etc. Principalmente essa pandemia, estamos numa pandemia terrível aí, muitos perderam seus empregos. É verdade. Graças a Deus, aqui na igreja nós temos um serviço de assistência social, né? Graças a Deus, pastor Sival, né? Etc. Graças a Deus por isso. Mas nós temos é local. Local. Mas só aqui depois. Isso. Mas temos nossa igreja, temos todos os setores, né? Mas vamos falar a Livre Brasil? A Livre Brasil? Nós estamos referindo em Brasil, a igreja de modo geral, né? Brasil, irmão, essa pandemia, né, que não é só no Brasil, vamos ter muito cuidado, porque nós vimos aí que só fala de pandemia no Brasil, mas quando você olha, é o mundo inteiro. O mundo inteiro, verdade. Então, chegou o momento dos cristãos se unirem, não para se amostrar, não com politicagem, mas se unirem em prol das almas, Sim. tanto no aspecto físico, como no aspecto social e espiritual, visando um objetivo só, a glória de Deus. Silas, terceiro tópico. Você fez a síntese? Não fiz. O tripé do discipulado bíblico é composto da palavra, comunhão e serviço, que acabamos então de ver não pode haver discipulado, não há discipulado sem ministração, ensino sadio da palavra. Não há discipulado sem integralização. Tem que integralizar, tem que integrar esses novos convertidos à comunhão da igreja. Não é verdade, querido? Prestar serviço, né, pastor? Serviço. Ok? Mesmo, né? Então, e não há verdadeiro discipulado se os próprios discípulos que estão sendo discipulados, eles não exercitem o que aprenderam. Que é o quê? É a coinonia, a comunhão e etc e tal. Continuando, por último, terceiro tópico, o discipulado e o crescimento social da igreja. Nós já falamos. Para que a igreja cresça de forma equilibrada, sadia, tem que haver um excelente discipulado. E o discipulado só é excelente, só é de boa qualidade, quando segue o quê? O tripé. Palavra, comunhão, serviço, verdadeira adoração. Cira, vou ler aqui a introdução disso. A introdução do tópico 3, minhas irmãs. Aí está no slide. A igreja precisa do processo discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata, aí está um detalhe, de opção. É ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Sem discipulado, a igreja não cresce. Ganhamos 100, ganhamos 50, cadê? Tem que trazer esses que foram ganhos para a igreja, né? Se não vier para a nossa igreja, manda para outras igrejas. Tem que ser discipulado, né, Silas? 3.1, Silas. O discipulado vai formar o caráter cristão, né? Isso. E o discipulado promove o quê? O crescimento? Espiritual. Que é o próximo ponto. Vamos lá, então. O processo, vamos lá, o crescimento espiritual. Isso. O processo do discipulado tem por objetivo instruir um novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Muito bem. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isto porque elas se tornavam novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. A palavra importante é essa. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na Bíblia, segundo Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual sadio. Silas. Muito bem, pastor. Mais uma observação, Silas? A igreja é um pastor de cara que não pratica o discipulado. Seus membros, os crentes, são sempre neófitos. Neófito, isso, gostei da palavra, neófito. Ele não sai daqui do leitinho. Leitinho, vou já falar sobre isso. Isto é, sempre novos convertidos. Isso. Né? Sempre bebês, crianças na fé. Não vai amadurecer. Nenê, né, filho? E cheio de mimimi, né? Cheio de mimimi. Né? Qualquer coisinha, estou saindo, mimimi. Não me deu a paz do Senhor. Não tem fundamentação bíblica. Esta igreja, se permanecer assim, jamais será uma igreja poderosa, uma igreja operosa
que dará bons frutos para o reino de Deus, Sim, pastor, sim. o reino de Deus. Não é opção, meu irmão, é imperativo. Então vamos crescer espiritualmente. Quer crescer espiritualmente? Se torne um discípulo também. Venha para a escola dominical, venha aos cultos de doutrina e se coloque no lugar de aprender. Depois que você aprendeu, vai ensinar o seu irmão. Isso. Detalhe, Silas, aí tem um detalhe. É importante, por isso que a gente tem que focar bastante, né? O discípulo, ele precisa ser discipulado. Sim. E para ele ser discipulado, tem que ter alguém capaz. Alguém realmente equilibrado. Alguém que tem os pés no chão e a cabeça no lugar. Para não ensinar besteira nem abobrinha, como já falamos. Então, você que é professor de escola dominical, você que discipula, você que trabalha com discipulado, minha irmã, meu irmão, primeiro, ore a Deus. Sim. Segundo, vai para a palavra. Terceiro, diga a Deus, me usa conforme tu bem queres. Nada de besterol, nada de falar de achismo, né? O que edifica, o que consola, o que constrói espiritualmente o ser humano é a palavra. Voltem para cá, eu quero fazer uma observação ainda. Aqui, ó. Escute, para que conservemos em nossas igrejas, viu, Silas, os novos convertidos em Cristo, precisamos trabalhar com amor, dedicação e objetividade. Sim. Muito, aqui tem um detalhe, Silas, muito da imaturidade espiritual dos membros da igreja local é resultado da ignorância destes em relação às doutrinas básicas da Bíblia por falha no discipulado. Em Hebreus 5,12, o escritor aos Hebreus diz para os cristãos, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Continua o escritor aos Hebreus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O que é isso? O escritor está dizendo, vocês, pelo tempo que tem de crente, era para ser mestre. E não continuar como um discípulo, como um mero aprendiz. Bebê, por quê? Criança. Mas porque eles, infelizmente, negligenciaram. E lá, em Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, portanto, queridos, para haver crescimento espiritual, minha irmã, meu irmão, a igreja tem que investir em uma boa educação cristã. Louvamos a Deus que a ADEB, aqui na sede nós temos temos um departamento equilibrado, sábio, com pessoas doutas, coordenando a nossa escola bíblica dominical. Louvamos a Deus por isso, e nós devemos manter isso cada vez mais, sempre avante, né, Silas? E pedimos a Deus que em todas as igrejas, não só no nosso ministério, mas em todas as Assembleias de Deus no Brasil, haja esse foco. Porque o lema nesse primeiro semestre é o quê? É crescer, é avançar, é muitas almas para Jesus. Porém, preguemos, evangelizemos, mas não esqueçamos, vamos discipular. Silas, vamos continuar? Eu vou ler aqui agora 3.2. Vimos aí, né? O discipular, o crescimento espiritual leva o quê? Ao crescimento sadio. Quando há um verdadeiro discipulado, pela palavra, pelo exemplo, etc., ao crescimento espiritual e sadio. Segundo, além do crescimento espiritual, obviamente, numérico, né? Aí vem 3.2. O processo do discipulado proporciona, né? Além do crescimento espiritual, também o crescimento o quê? Numérico. Nós colocamos, está bem claro aí no slide, né? Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas, sim, ou fundar igrejas, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiro para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos ensinando, instruindo, preparando os irmãos da igreja de Éfeso para que desse continuidade à obra. Silas, suas observações. Pastor, como falou, a igreja que faz discipulado, que ensina, o crescimento é natural. É natural. Não precisa forçar, não é natural, porque a pessoa vai absorver a palavra de Deus. Isso. E é como a planta. Se você põe nutriente na planta, ela vai crescer naturalmente, né? Isso. Então vamos mais profundidade. Olha só. Obreiros, de um modo geral, pastores, presbíteros, missionários, etc., sai dos próprios membros da igreja, que foram bem discipulados. Olha, todos nós somos bem discipulados. Por quê? Porque inicialmente foram discípulos também, discípulos, bem ensinados, bem doutrinados, né, pastor? E resultado, no amadurecimento, eles cresceram espiritualmente. Isso. E a própria
Bíblia diz, ó, ele deu uns para doutores, mestres, pastores, etc. Está tudo dentro desse contexto aqui. Visando o aperfeiçoamento dos santos. Está dentro desse contexto O aperfeiçoamento quer dizer assim, o treinamento, né, o equilíbrio, o crescimento. Aí sim, dentro desse ponto é interessante observar o seguinte, né? Então, primeiro, o terceiro ponto é o discipulado e o crescimento da igreja sadio. Quando há um discipulado, há um crescimento espiritual sadio, Sim. há um crescimento numérico também sadio, não é? Por quê? Aí eu quero fazer uma observação. A tarefa da igreja não estará completa enquanto o novo crente não for integrado à vida da igreja. Vou repetir. A tarefa da igreja, a tarefa da evangelização não estará completa enquanto o novo crente não for integrado à vida da igreja e tornar-se capaz de ganhar outros para Cristo. Esse crescimento deve ser o quê? Quantitativo e qualitativo. Ou seja, em número e qualidade espiritual. Então, quando há um bom discipulado, há um crescimento espiritual sadio e há um crescimento numérico, ok? Quantitativo e qualitativo sadio. Muito bem? 3.3, Silas. Encerramos já, né, pastor? Vamos lá. Qual é? O tema é o exemplo da igreja de Antioquia. Isto é, o exemplo de crescimento sadio, né? Lembra? Né? Discipulado. Lembra nós, por favor, Silas. Diz o seguinte, o público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Isso. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo, para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Certo. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Certinho. Assim, desde muito cedo, a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Olha, gostei desse. Isso aí, Ciro, faça sua observação nesse poder. Pastor, na realidade, veja só, uma igreja gentil, cujas pessoas, né, bem alienadas da fé mesmo, alienadas, totam costumes diferentes, precisavam urgentemente de um bom professor para ser discipulado. Um bom professor. E Barnabé sabe, falou... Humilde, né, irmão? Humilde, falou, não, ele podia se apresentar, não, eu vou ensinar. Vou pegar essa igreja aqui e dar o... Vou monopolizar aqui o conhecimento. Vou colocar meu conhecimento, mas não. Ele teve a humildade, como o irmão falou, de chamar alguém capaz de ensinar essa igreja, né? Então, ela foi discipulada pelo apóstolo Paulo, nada mais que o apóstolo Paulo, que recebeu diretamente de Deus, né? Verdade. Grande conhecedor da palavra de Deus, revelado pelo Espírito Santo. Havia mais preocupação de ensinar seus crentes e seus membros daquela igreja. É interessante, Ciro, que em Atos capítulo 11, verso 25 e 26, fala exatamente. Vamos lá, rapidinho, vamos ler a Bíblia, né? Quem diz lá? Atos 20, versículo 25 diz, e partiu Barnabé, né, para Tarso à procura de Saulo. Versículo 26 de Atos 11 diz, e tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano, olha assim, se reuniam naquela igreja. Reuniam para quê? Diz, e ensinaram numerosa multidão. Aí veja o detalhe, Silas, que é a parte B do versículo. Em Antioquia foram os discípulos, aqueles que foram ensinados por Paulo e Barnabé, pela primeira vez chamados cristãos. Porque tinha doutrina sã. Por que cristãos? Porque eles seguiam, né, o jeito, a fala, as atitudes, as ações. E olhar para aqueles irmãos, via o próprio Cristo. Cristãos. Cristão. Isso foi fruto de quê? Discipulado. O que eu aprendo aqui? Minhas irmãs, meus irmãos, o mundo só vai ver em nós verdadeiras qualidades de um cristão quando nós aprendemos do próprio Cristo. Verdade. Quando nós aprendemos a respeito do Cristo. E se eu aprendo errado, eu vou, infelizmente, não ser um cristão que vai resplandecer o verdadeiro cristianismo para este mundo. Eu quero fazer uma observação dizendo o seguinte, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria é um exemplo para nós, não é? O discipulado, escute, o que é o discipulado? O discipulado é a integração do novo crente. Requer tempo
pelo fato de que essa atividade envolve um processo contínuo e não apenas um ato isolado. Além disso, demandam muita oração, esforço, paciência, fé e perseverança para alcançar os resultados desejados. Então é importante, né? Eu louvo a Deus que aqui na DEB, o pastor Alcival é um humilde, tem buscado orar a Deus e colocar as pessoas no lugar certo. Né? Ele é uma pessoa altamente capaz na área do ensino, mas ele não monopoliza. Ele designa as pessoas, porque o Espírito Santo o orienta. Esse é o papel do líder. Né? Encaixar as pessoas no lugar certo e dar condições. E as pessoas que, obviamente, forem encaixadas, que se encaixam, né? que ele indica, né? As pessoas, graças a Deus, seguem à risca o que ele determina, que é o correto. Então, é por isso que há um crescimento. Discipulado é isso. É o líder distribuir as tarefas como fez o discípulo. Ó, coloca fulano, coloca beltrano e cada um fazer a sua parte. E se todos fizerem a sua parte, ó, Deus cresce, né, Silas? Sila, faça Silas do top, por favor. Né? Silas do top, por favor. Encerramos então. Então, assim diz o seguinte: o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Muito bem, Silas. Então, não esqueçamos. Quer que a sua igreja cresça? Que é nobre pregador, ensinador, pastor de igreja, né? Estabeleça uma equipe de pessoas para evangelizar, estabeleça um quadro de bons ensinadores para discipular, enfim, faça o que a lição de hoje nos diz e com certeza a igreja vai crescer, vai se desenvolver. Sila, conclusão da aula. Você pode ler para nós a conclusão da lição? A conclusão da lição, ela diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Muito bem. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. A Bíblia. Eu quero encerrar minhas palavras, né, no que diz respeito à aula, dizendo o seguinte: queridas irmãs e queridos irmãos, temos da parte do Senhor uma missão, conforme está em Mateus 28, verso 19, temos da parte do Senhor uma missão a cumprir neste mundo. Que missão é essa? Primeiro, anunciar a palavra de Deus, viver de acordo com os mandamentos de Jesus Cristo e ensinar a toda criatura a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja. Como igreja, queridas e queridos, temos responsabilidade com a educação dos crentes e não crentes. Jesus dedicou grande parte do seu ministério ao ensino. Ele pregava e ensinava, a fim de que vidas fossem transformadas. Sigamos o exemplo de Jesus e também o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, lá em Timóteo, no livro de Timóteo, capítulo 4, verso 16, que diz, Paulo orientando Timóteo: meu filho, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, diz Paulo, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, vamos discipular, vamos ensinar a palavra, vamos fazer nossa parte e o nome de Deus será glorificado. Silas, é com você. Graças a Deus, irmão, chegando mais no final de uma lição da Escola Bíblica Dominical, mas eu quero só fazer uma observação. O maior interessado em salvação, no crescimento da igreja, na edificação e no crescimento do Reino de Deus, é o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja, que é a cabeça da igreja, né? Por que isso? Ele tem autoridade, ele teve poder, falou: é me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Então, quem manda é quem tem autoridade. Ele mandou ir te ensinar. Então, vamos prosseguir. E agora, meus pesados, para o próximo domingo, dia 28 da lição, nós temos a lição. Depois que o irmão viveu o fervor espiritual, batizado, foi discipulado, foi bem, agora quer ver? Voltar os olhos para a bendita esperança. Isso. É o tema da próxima lição, a lição de número 13, de 28 de março de 2021. Então, meus irmãos, estude essa lição e vamos continuar vigilantes. Pode ser que Jesus volte antes da próxima lição. Os olhos voltados para a bendita esperança. Muito bem, Silas. Pastor, agora vamos... Nós estamos terminando, mas eu não posso deixar de falar, obviamente, minha irmã, meu irmão, você da DEB, ou de outro ministério, que tem o desejo, quer ensinar, quer melhor se preparar
para ensinar, para instruir, para pregar, para discipular, nós temos o IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, com curso médio e médio avançado em teologia, né? Médio e o avançado em teologia, cujo curso objetivo é preparar as pessoas para ministrar, ensinar com graça, com equilíbrio, com sensatez. Nos procure e acesse ibadeb.com.br, faça em modalidade EAD ou presencial. No término, vai ser liberado aí um pequeno vídeo, você tem todas as informações e etc. Muito bem, vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, pelos que fizeram aniversário, né, Silas? Isso. Né? Eu vou fazer essa oração. Pai querido, nesse momento, apresentamos irmãos que fizeram aniversário nessa semana e no dia de hoje. Pai Santo, conceda a eles saúde física, emocional, espiritual, guarda, livra, protege, ser com eles, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E também oramos, ó Pai, pelos que estão enfermos, ó Pai, que estão aí, ó Deus, na UTI, ou que estão em casa, o problema da Covid, os que estão se restabelecendo, aqueles irmãos que têm na lista de obreiro, do grupo de obreiro, aquela lista que pede oração, nós oramos por todos, ó Pai. Entra com providência, glorifica teu nome, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Antes da bênção apostólica, né, Silas, nós temos que lembrar que hoje é o terceiro domingo do mês, né, Silas? Terceiro domingo do mês. Dia 21/3, temos aí um grande culto de louvor, adoração, pregação da palavra, a partir de 18 horas, 18 às 20. Eu sei, com esse momento da pandemia, né, muitos irmãos estão, obviamente, em casa, cuidando com seus familiares, outros estão precavidos. Isso é lógico, né? É lógico. Então, se você não puder vir, acesse, né? A DEB online, você vai assistir o culto em carro, receber oração. Se puder vir, venha, que nós aqui na igreja estamos cumprindo a rigor o protocolo, né, de distanciamento, álcool gel, tudo para a glória de Deus. Mas o importante é, domingo, às 18 horas, pregação da palavra, louvor, adoração, oração pelos enfermos. Oração pelos enfermos, vai ser uma bênção. Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje sempre. Amém. Amém. A Deb, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.